Olá, nessa aula a gente vai continuar falando sobre cinemática e vai falar agora sobre movimentos verticais, que não tem mistério, não é um assunto difícil como algumas pessoas podem pensar que é. E aí para isso a gente vai falar sobre essa questão aqui, que não é do Enem, porque eu estava procurando no Enem e nos últimos 5 anos não teve nenhuma questão especificamente de movimento vertical na aplicação regular. E por isso também que essa aula é um pouco mais curta, até porque não tem muito mistério esse assunto e porque também não cai tanto assim no Enem. E aí essa questão fala: um vaso de flores cai livremente do alto de um edifício. Após ter percorrido 320 centímetros, ele passa por um andar que mede 2,85 metros de altura. Quanto tempo ele gasta para passar por esse andar? Desprezar a resistência do ar e assumir que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, os movimentos verticais têm uma coisa em comum, que é sempre vai ter no eixo vertical uma aceleração igual à da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Como a gente viu na questão, a questão deixa claro que quer que use 10 metros por segundo ao quadrado, mas às vezes a questão diz que é 9,8, enfim. Se a questão não disser, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade. E aí as únicas diferenças que o movimento vertical tem com o movimento retilíneo uniformemente variado comum é que o movimento vertical muitas vezes tem a sua parte vertical, mesmo que seja oblíquo, ele também se move verticalmente. E a aceleração é uma aceleração específica, que é a da gravidade, e que ela não muda. A não ser que ele diga que seja, por exemplo, na Lua. Tem questões que já aconteceram, de questões serem na Lua. E aí é a gravidade da Lua, não da Terra. Mas não especificando, vai ser a gravidade da Terra, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, sendo assim, a gente usa as mesmas fórmulas que a gente usa no movimento retilíneo uniformemente variado comum, que são a fórmula da aceleração, que é essa, a fórmula do sorvetão, que é essa, e a de Torricelli, como a gente viu na aula passada. E essas três fórmulas foram explicadas melhor nas últimas duas aulas. E aí é basicamente aplicar elas. Geralmente, quando as pessoas vão explicar o assunto de movimentos verticais, colocam várias outras fórmulas, com H, com G e tal. Só que não é necessário, a gente vai perceber isso, porque são só letras diferentes, mas as fórmulas são as mesmas. E aí vamos fazer essa questão para a gente ver melhor como é que isso funciona. E a questão diz que um vaso caiu do alto de um prédio, vou desenhar aqui o prédio, e eu vou representar o vaso com essa bolinha aqui. Ele caiu do alto e, após ter percorrido 320 centímetros, 320 centímetros é só a gente dividir por 100 para tornar em metros, que é 3,2 metros, porque 320 dividido por 100 é 3,2. Então, após ter percorrido 3,2 metros, 3,2 metros, ele foi passar por um andar que mede 2,85 metros de altura. E aqui a gente vai dizer que é um andar, daqui até aqui. Caiu mais 2,85 metros. Aí a pergunta é quanto tempo ele gasta para passar por esse andar? Para isso a gente tem que saber que no início, como ele foi solto aqui, a velocidade inicial aqui era 0 metros por segundo, porque estava parado. Já aqui a velocidade nessa situação 1 aqui, que eu vou dizer que é 1, a gente não sabe quanto é. E a gente vai precisar descobrir. E aí para a gente descobrir, a gente pode usar Torricelli, que é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. A velocidade final nesse primeiro percurso aqui de 3,2 metros foi o v1, que a gente não sabe quanto é. v1 ao quadrado igual v0 é a inicial, que nesse caso aqui é 0 metros por segundo ao quadrado, mais 2a. A é a aceleração, que nesse caso é da gravidade, que como ele diz é 10. 10 vezes o ΔS, que foi de 3,2 metros. V1 ao quadrado vai ser, então, 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 10 dá 20. Vezes 3,2, 64. E aí V1 vai ser igual a raiz de 64, né? Porque tá ao quadrado desse lado, passa a raiz. V1 vai ser 8 metros por segundo, que vai ser a velocidade nesse ponto aqui, que a gente descobriu que é 8 metros por segundo. Aí, para descobrir o tempo que levou para passar por esse andar, a gente pode usar Torricelli novamente para descobrir a velocidade 2 e depois descobrir o tempo, ou a gente pode usar o sorvetão para ir direto para o tempo. Vamos fazer com Torricelli? Aí está aqui já, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. A velocidade final vai ser o v2, que a gente não sabe quanto é, ao quadrado, igual a velocidade inicial nesse percurso aqui dos 2,85 metros é o v1, que é 8. Então, 8 ao quadrado mais
2 vezes A, que é a gravidade, 10, vezes o ΔS, que é 2,85. Aí V2 ao quadrado vai ser igual a 64 mais. Aí 2 vezes 10 dá 20, vezes 2,85 dá 57. V ao quadrado, V2 ao quadrado vai ser igual a 64 mais 57 é 121. V2 vai ser a raiz de 121. Então, V2 vai ser 11 metros por segundo. Aí, para descobrir o tempo que levou, a gente pode usar a da aceleração, porque tem um intervalo de tempo, né? A aceleração é ΔV sobre ΔT, variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo. A aceleração, então, vai ser, velocidade final foi 11. E a velocidade inicial desse percurso aqui, que foi justamente o percurso que ele quer saber o tempo que levou para gastar, a velocidade inicial foi 8, dividido pelo ΔT, que é o que a gente quer descobrir. Só que a aceleração a gente já sabe que é 10, porque é da gravidade. Aí 10 passa o ΔT multiplicando, já que ele está dividindo, igual a 11 menos 8, 3. ΔT, então, vai ser igual a, passa o 10 que está multiplicando, passa dividindo. Fica 3 dividido por 10, que é igual a 0,3 segundos. Letra C, gabarito é a letra C. E aí, para quaisquer outras questões, o movimento vertical vai ter essa peculiaridade. Tem uma aceleração constante. Só que essa aceleração sempre vai ser 10 ou em torno disso, dependendo de se a questão deixar claro ou não. Por exemplo, nessa questão, se não tivesse sido dito que é para assumir g igual a 10, a gente assumiria que g é igual a 10. E assim resolve essa questão e todas as outras de movimento vertical. Até a próxima aula.